volta com você. E nós começamos hoje falando em 1 Pedro, capítulo 4. Me confundi um pouco hoje. 1 Pedro 4, versículo 12. Não estranheis, irmãos, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos. Então hoje, quem sabe você está passando por esse fogo ardente, mas existem atitudes que vão promover a tua fé, te ajudar, mas tem atitudes que não vão te ajudar. Uma delas, já falamos, é a peninha de nós mesmos. Mesmo quando nós achamos que estamos certos. E claro, muitos de nós estamos certos. Nós estamos vivendo uma vida correta. Mas muitas vezes o pecado de uma outra pessoa nos afeta. Uma atitude de um filho que não está vivendo corretamente te fere. E você fala, poxa, eu não mereço? Cuidei desse filho, amei, cuido. E por que então ele está assim? E aí dá aquela vontade de você sentir pena de você mesmo. Poxa, fiz tudo. Não é? Às vezes a gente faz isso. A gente justifica. Ah, eu estou com peninha de mim porque eu tenho todo motivo para ter pena de mim. Olha o motivo, olha a razão. Mas nada justifica. Porque nós não somos coitadinhos. A Bíblia declara que em tudo isso nós somos mais que vencedores. Porque Deus está na nossa vida. E Deus não é coitadinho. Deus não é perdedor. Deus é vencedor. E Ele está em nós. Amém? Uma outra coisa interessante também, dentro desse tema, falando sobre atitudes que podem ser negativas, e já falamos sobre a autocomiseração, é interessante a gente notar, eu vou dar um exemplo aqui, que é algo bem assim que você vai entender. Nós nos adaptamos às coisas, né? Por exemplo, um sapato velho. Quando você vai vestir um sapato novo, ele machuca o teu pé. Mas aquele sapatinho velho está tão confortável, né? Eu estou com um aqui que já tem um tempinho, eu amo ele, trouxe ele, vesti ele hoje, porque ele é confortável. Aí meu pé se encaixa ali, sapato mais velho, né? Pois é, vou te dizer algo agora. A nossa natureza, aquela carnal que nós temos, que nós falamos da natureza velha, porque a Bíblia fala que quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. Só que vou dizer algo para você. A vida do crente é uma constante luta contra aquela velha natureza. Ele não morreu, aquele homem. Ele está aí. Você tem que colocar ele à morte todos os dias. Então aquele velho homem, ele se aflora. Como aquele, você se sente confortável naquele velho homem. É gostoso sentir pena da gente mesmo. É confortável, porque se encaixa comigo. A minha natureza gosta, porque a minha natureza, na sua essência, é um homem decaído, é uma natureza velha, é a natureza pecaminosa. Combina. É gostoso às vezes sentir aquela vontade de se vingar. É gostoso às vezes sentir vontade de murmurar. É sim. Não fala, a senhora está falando coisas que não são espirituais. Querido, nós somos carnais. Santificados todos os dias pela presença de Cristo, pelo sangue de Jesus, lutando contra essa natureza pecaminosa. Ela não morreu, não. Todos os dias eu coloco ela à morte. De vez em quando ela quer ressuscitar. Ela quer ter pena dela mesma, fica com peninha, fica aí com murmuração, com inveja. E a nossa natureza pecaminosa se sente confortável com essas atitudes. Mas a diferença está nisso, que Cristo habita em nós. E quando Ele está em nós, nós não podemos ficar muito confortáveis por muito tempo, não. A gente pode se sentir mal. Poxa, está errado isso. Mas eu quero sentir, mas não está certo. Aí eu quero ficar com pena de mim, mas tem algo errado. É a presença de Cristo, do Espírito Santo, dentro de você e de mim, testificando que aquele sentimento não é bom. Você está entendendo, então? Como o sapato velho, você gosta daquele, né, é confortável. A nossa natureza também, ela se sente confortável com essas atitudes. Ela quer, sabe? É tão fácil, né, sentir isso aqui, é tão difícil perdoar, é tão difícil às vezes ser bom, pacífico, longânimo. Mas quando Cristo está na nossa vida, torna-se muito mais fácil, torna-se viável. Amém? Então pense nisso agora.
como você às vezes sente essa vontade de ficar com peninha, de ficar ali, é porque faz parte da sua natureza carnal. E você não se pode dobrar a ela, mas todos os dias lutar contra essa natureza pecaminosa. Sabe quando você vai se livrar dela? O dia que você for morar com Jesus, o dia que você chegar na glória, aí ele vai te dar uma nova natureza. Até você morrer, você vai conviver com ela. Você está entendendo? Por isso que todos os dias nós temos que nos tratar diante de Deus. Isso se chama-se um processo de santificação. Quando você é salvo, você não é automaticamente santo para o resto da vida, não. É um processo. Todos os dias lutando contra o pecado, lutando, se santificando, lutando contra a autocomiseração, a peninha de si mesmo. Amém? Uma outra coisa que pode também ferir a nossa fé. Quando eu falo ferir a fé, e quando a pessoa fica com autocomiseração, ela começa também a se revoltar contra Deus. Ela começa a ficar revoltada, questionando Deus, questionando a bondade de Deus, questionando, sabe, a fidelidade dele. Será que Deus está comigo mesmo? E isso vai fazendo o coração dela se endurecer. E quando endurece o coração, não tem vontade de orar, nem ler Bíblia e nem buscar Deus. Então, isso vai enfraquecendo, sim, a nossa fé. Porque a minha fé é fortalecida quando eu oro, quando eu busco Deus. A minha fé é fortalecida quando eu estou na palavra dele. Aí, quando essas coisas são danificadas, quando eu não leio a Bíblia, quando eu não busco Deus, o que vai sofrer? A minha fé. Por quê? Porque eu permiti esse sentimento de peninha, de dozinha, dentro do meu coração. Você está entendendo hoje o que Deus está falando com você? Uma outra atitude também, que é como um sapato velho. A gente se sente confortável, a gente gosta, a gente quer. Chama-se murmuração. Quando surge o fogo ardente, destinado a provar-vos, nós começamos a pensar, poxa vida, não merecia isso. E aí a gente começa então a reclamar. E essa reclamação chama-se murmuração, que é altamente perigosa e danosa para a fé que está dentro de você. O povo de Deus, que Deus tirou milagrosamente do Egito, com sinais e maravilhas, provendo água, provendo todos os tipos de proteção, roupa, vestimenta, comida, tudo Deus deu para aquele povo. Mas mesmo assim, eles murmuravam. E na realidade, a base para a murmuração, a fonte, o que está por detrás, por debaixo da murmuração, chama-se orgulho. O povo que estava ali reclamando da comida, estavam dizendo, em outras palavras, a gente merece melhor. A gente comia melhor, vestia assim, então eu não mereço isso, eu mereço mais. Eu não mereço essa comida, esse maná. Eu quero algo melhor, quero uma carne. Eu não mereço essa caminhada ou esses lugares que eu estou indo. Eu mereço isso. Então, quando a pessoa começa a murmurar contra a sua circunstância, ela está dizendo para Deus que ela merece coisa melhor. E bem, estamos de volta com você. Tivemos um pequeno problema, mas nós estamos de volta. E nós estamos falando hoje sobre atitudes que podem ferir a nossa fé e o nosso andar com Deus. São coisas que acontecem no meio das lutas. Atitudes que não são difíceis de acontecer ou de se aflorar, porque fazem parte da nossa natureza carnal. Nós sentirmos pena de nós mesmos. Não é coisa de outro mundo. É algo que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Mas ela não faz bem, ela só faz mal, é danoso. Mesma coisa com o sentimento de murmuração. Faz mal. E às vezes a gente quer justificar, estou murmurando porque eu tenho razão.
Tenho todo motivo, que a pessoa me feriu, fulano falou isso, o filho foi rebelde, o marido fez aquilo, e a situação do emprego, a situação daquilo, e a gente quer achar motivos para nós reclamarmos. O povo de Deus queria achar tudo quanto é motivo, mas a gente comia melhor lá no Egito, os pepinos e melões, né, aqueles melões bonitos, saborosos, doces, e tinha carne. Então, a murmuração, ela fere a nossa fé, porque ela fere a nossa confiança em Deus e ela faz a gente questionar a bondade de Deus. Ora, se eu estou assim, porque Deus então não está sendo bom comigo? Esse é o nosso raciocínio. O raciocínio daquele que está murmurando, ele está chateado com Deus, aí ele murmura contra Deus. E, claro, a base é o nosso orgulho, porque nós achamos que a gente merece mais. Ah, mas eu mereço coisa melhor, eu mereço não passar por isso, imagina, eu não aceito isso. Então vamos dizer para nós hoje, vamos dizer o que a palavra diz. E vou colocar essa palavra no meu coração. E você vai colocar no seu também. Ela está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E ele é um antídoto contra esse espírito de murmuração, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Em tudo agradeça a Deus. Ah, está doendo? Agradeça. Não está aquela fartura toda? Agradeça. Porque Deus ama quando a gente agradece. Eu vou te contar um exemplo. Quando eu cheguei em Manaus e nós começamos a construir uma casa. Eu lembro que durante esse percurso da construção, nós tivemos que morar em lugares que não eram tão bons. Mas eu lembro um dia naquela casa que estava caindo a janela, literalmente. O piso estava feio. Tinha uma parte assim que era uma grade, e não sei por onde que entrava, mas entravam umas catitas, né? E dava tanta coisa ruim, tinta, e aquela casa estava meio faqueada. Eu lembro um dia que eu arrumei aquela casa, tudo sabe, tudo brilhando, e eu estava tão feliz. Pintamos a parede. Senhor, Jesus, eu te agradeço, eu amo essa casa. Estou tão feliz aqui. Está tudo feio. Eu lembro até um parente veio, viu e até riu, falou que coisa horrível. E eu fiquei até triste aquele parente, hoje já está tudo bem entre nós, mas eu lembro que eu fiquei tão magoada, poxa, achou minha casa feia, e era feia, mas eu soube agradecer, mesmo sendo feia. E o que aconteceu? Deus me deu uma casa linda. Construímos uma casa acima do que nós imaginávamos. Então Deus, Ele ama quando a gente é grato naquilo que é tão pequeno, tão pouco, tão insignificante. Não estou aqui me exaltando e gloriando, não. Só estou sendo sincera. E a gente reclama. Não, tem que ter melhor, tem que ter maior, tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque só tenho Deus. Que Deus é esse? Deus é Deus que permite circunstâncias para nos testar e provar a nossa fé. Isso aqui é só um pequenininho que eu te contei, que é insignificante. Mas tem outros que são muito mais fortes e que Deus está falando com você hoje, comigo. Que Ele deseja, quando nós passarmos por isso, Ele não quer ver no nosso coração essa atitude de autocomiseração e de murmuração que enfraquecem a nossa fé. Lembre-se, a tua fé, ela tem muito valor para Deus. E a tua fé é o teu caminho a Deus, é o teu canal, sabe, aonde você tem relacionamento com Deus. É pela fé. E como vem a fé? Ouvindo a palavra. Mas se o meu coração está tão amargurado, e tão reclamando, e tão cheio de autocomiseração, essas atitudes vão endurecendo o meu coração. E quando vier a palavra, o coração está tão ressentido, tão endurecido, que a palavra não entra. Você está entendendo? Por isso que ele é danoso. Porque ele cauteriza. Pecado de qualquer tipo de espécie. O pecado da inveja, da murmuração, da avareza, todos eles endurecem o nosso coração. Pecado é perigoso, porque ele endurece o nosso coração. E quando o coração está duro, ele fica difícil de ouvir Deus,
de entender o plano de Deus, de buscar Deus, de aceitar a vontade de Deus. Amém? E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Que você pode estar hoje passando por este fogo ardente, mas a Bíblia fala, não estranheis deste fogo que está aí surgindo no teu meio, destinado, tem um propósito, a provar-vos. Amém? E nesta prova, nós vamos ficar bem longe dessas atitudes. A autocomiseração tem muitas, mas hoje Deus falou conosco através de duas. A autocomiseração e a murmuração. Tá bom? Nós vamos agora para o intervalo. Nós vamos voltar com você, orando com você, tá bom? Não saia daí, daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero